Cara, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui participando. E diz pra gente, bicho, muito antes do Manual do Mundo, muito antes do YouTube, muito antes de você criar conteúdo pra internet, quem era o Iberê? Quem era o Chico? Qual era a tua, cara? Cara, eu cresci no sítio aqui, fica a uns 100 quilômetros de São Paulo, que chama Piedade, a cidade. É uma cidade pequenininha, tem 50 mil habitantes. E eu cresci no mato mesmo. A minha casa, quando eu era criança, ela ficava com árvore por cima, assim. Ficava quase que eu morava dentro da floresta. Era uma casa de madeira no meio da floresta. Uma coisa muito doida, assim. E era legal, porque ao mesmo tempo que eu fazia cabana no meio do mato, andava de bicicleta, nadava no rio e tudo isso que quem mora no sítio podia fazer, eu tinha um computador MSX em casa, sabe? Caraca, lógico. É muito, muito, muito antigo. Era da Gradiente? Da Gradiente com DOS 1.1, que era tipo a Microsoft estava começando a existir. Cara, eu que não tinha dois nada cartuchos, espaço, slot pros 2 cartuchos. Tinha 2 cartuchos, você colocava, e aí meu pai comprou um drive de disquete que saía uma fita dele que você colocava no cartucho. E era aquele disquetão gigante, eu nem sei qual é o número, 5 e alguma coisa lá. Aquele fininho horrível. Dá problema que não acaba mais, mas também tinha umas fitas que você colocava, e aí, fita cassete mesmo. E aí você ligava lá, ele carregava o programa na fita cassete, mas esse nunca deu certo, porque dava um barulho, qualquer coisinha na fita já não funcionava mais. E então eu cresci desde pequeno com computadores, fez bastante diferença. Eu tava pensando nisso hoje, cara, porque não tinha muito o que fazer no MSX. Os joguinhos eram ruins, dava muito problema. E aí eu comecei a programar em Basic, porque era o que dava graça de fazer. Vamos aprender a fazer uma bola. Então é o comando Circle. Aí, tipo, não, então primeiro é o raio, o segundo é a cor, não sei o quê. Dentro dos parâmetros do comando e tal. E aí eu fui aprendendo a programar quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, porque era a única coisa que dava pra fazer com o computador. Você foi aprendendo a programar sozinho, tipo, lendo livros, esse tipo de coisa? Não, tinha um primo meu que sabia, que já sabia mais, ele dava uns toques e tal, ele também tava aprendendo. E aí eu e meu irmão, a gente pirou, assim, ficava programando umas coisinhas bem básicas, né? Mas era muito legal, porque a gente entendia o que era uma variável, né? Qual a lógica de programação e tal. E mais tarde eu fui, inclusive, estudar isso quando eu estava no ensino médio. Eu fiz o ensino médio técnico em processamento de dados por causa dessa época. Então eu acho que isso fez muita diferença na minha vida, porque quando surgiu a internet eu já era um cara que já gostava muito de computador e tal. Mas essa infância no sítio fez muita diferença pro Manual do Mundo mesmo, porque a gente fazia muita coisa em casa, né, cara? Então esse negócio de construir cabana, fazia umas coisas cabulosas. Meu pai nunca teve problema em deixar a gente mexer com ferramentas, essas coisas, então eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, eu já saía com facão no meio do mato, a gente cortava bambu, amarrava bambu no meio das árvores, fazia cabana de 2, 3 andares com escada, não sei o quê, e aí todo mundo ficava morrendo de medo que a gente caísse lá de cima, despencava. Aí a gente dormia nas cabanas, assim, de fogueira. Era muito legal, cara. Pô, era uma vida dupla, né? Porque você tinha do lado essa paixão por tecnologia, né? Computação. E do outro lado, como você falou, você vivia no sítio, né? Você tinha um contato com a natureza muito presente, né? Cara, e muita bike também, né? Porque no sítio tudo muito longe, assim. Os amigos da escola moravam 3, 10 quilômetros de casa, aí você catava a bicicleta e ia na casa do amigo de estrada de terra e tal, era muito legal. E aí saía aquela turma inteira de bike pro meio da estrada de terra. E isso foi muito divertido, cara. E lá todo mundo fazia tudo, né? Desde criança você aprendia a mexer, quebrava a bicicleta, não existia lugar pra você levar pra consertar. Então desmontava a bicicleta em casa mesmo e tal. Precisava consertar alguma coisa na casa, consertava. E aí foi legal, quando eu vim para São Paulo, era outra cultura. Eu acho que com o tempo isso mudou também, mas São Paulo também é uma cidade que você mora num apartamento, você vai ter cabana, andar de bicicleta, consertar coisas, é tudo, né? Se andar de bicicleta na rua, dependendo de onde você anda, vai ser roubado. Vai, e outra coisa, aqui eu descobri que se o seu carro quebrar, você não pode nem consertar o carro na garagem do prédio, né? Tem até regra assim. Mas me diz uma coisa, que ano foi isso? Você foi para São Paulo? Eu vim para São Paulo quando eu passei na faculdade, eu vim fazer jornalismo em São Paulo. E aí eu entrei em 2002 na faculdade. Então eu vim para São Paulo em 2002 e fui fazer jornalismo aqui na USP. Conheci a Mari em 2005, que ela fazia terapia ocupacional e ela também é de Piedade, a gente não se conhecia. Apesar da cidade ser tão pequenininha, a gente não se conhecia. E aí a Mari teve uma história parecida com a minha, que teve que ralar muito para passar no vestibular e tal. Eu prestei 3 vestibulares para passar. Caraca, 3 vestibulares? Eu fiz colegial, eu fiz o técnico em processamento de dados em Sorocaba.
E o processamento de dados era um colegial muito voltado para o técnico, então era muita aula de programação e eu tive 1 ano de história, 1 ano de química. Essas matérias mais comuns não tinha, então você aprendia muito pouco, né? E eu fiz à noite ainda, putz, à noite é complicado, cara. Puta, eu estudei à noite também, velho. Morrendo de sono, né, cara? E eu ainda morava em Piedade e estudava em Sorocaba, então, putz, eu saía da escola assim 10h20, acho, da noite, e chegava na minha casa meia-noite e 20. Era muito tempo da saída da escola até. Aí você pegava um ônibus que ele passava em todas as escolas de Sorocaba, faculdade, não sei o quê, pegava toda a galera, Nossa. ia pra Tapiraí, que era uma cidade depois de Piedade, porque como eu morava no sítio, eu morava depois de Piedade. Então eu tinha que pegar um busão que ia pra outra cidade. E essa galera ainda chegava mais tarde do que eu, né? E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó, pra você ir lá e assistir ele inteirinho.